Galera, depois de mais um empate na Copa do Brasil, Grêmio e Corinthians foi para os pênaltis, né? E o Corinthians foi melhor. O Corinthians conseguiu vencer a equipe do Grêmio. O Grêmio desperdiçou bastante pênalti, né? O Renato Gaúcho não gostou nada, né, desse jogo, né? Dos pênaltis que a equipe dele perdeu. Né? Mas, galera, tem que saber, né? Pênalti, né? As duas equipes jogaram para isso, jogaram para levar para os pênaltis. Se quisessem vencer, teria apresentado um futebol melhor, muito abaixo de uma decisão de oitavas de finais da Copa do Brasil. Primeiro jogo 0-0, segundo jogo 0-0 e pênalti é isso aí. Não tem o que chorar. Se quisesse classificação, venceria o jogo no tempo normal, né? E terminou assim 0-0 nos pênaltis, no jogo normal, e nos pênaltis deu a equipe do Corinthians merecidamente, né? O Hugo também pegou um pênalti e a equipe do Grêmio desperdiçou dois pênaltis isolado, galera. Dois pênaltis isolados não dá, né? Dá pra perder, assim, esse tipo de pênalti, né? Parece até que não treinaram, né? E vamos estar acompanhando aqui a imprensa falando tudo sobre esse jogo do Grêmio e Corinthians. Corinthians e Grêmio, que foi para os pênaltis. Os professores falaram depois do jogo, olha eles aqui na tela, ó. Dois jogadores de bola, Ramon Dias e Renato Portaluppi. Aliás, a bola, uma hora ontem, veio ali na área técnica, você viu, Ramon Dias? Qualidade. Lembrando os velhos tempos? Jogador, né? Conhece. É isso aí, conhece. Conhece do riscado. Vamos acompanhar o que disseram os professores. A nosotros nos puso muy feliz por ellos, por el resultado que tuvieron, porque están haciendo un esfuerzo enorme, ya sea en lo táctico, en todo lo que venimos trabajando. Por ahí en los partidos pasados merecíamos mucho más y no podíamos conseguir el resultado. Y hoy me parece que el equipo fue muy inteligente tácticamente, sabiendo mantener la tranquilidad, mantener el juego. Bueno, Hugo desde el primer momento que llegó a Corinthians, sabíamos que era un gran arquero. Y nosotros, si ustedes recuerdan bien, desde el primer minuto le dimos la titularidad, porque consideramos que su capacidad y su forma de atajar nos da a nosotros tranquilidad. Y al dar tranquilidad al equipo, de a poco van a ir obteniendo los resultados, como pasó hoy, creo que fue increíble. O Grêmio tentou, não conseguimos furar o bloqueio do Corinthians, que foi muito bom hoje. Meu time hoje não teve naquela noite ou naqueles dias felizes, como a gente vinha jogando, muito bem. Hoje o Grêmio não teve tão bem. E méritos do time do adversário, que soube se comportar, soube fechar nossos espaços. E no momento que o time adversário está bem em campo e o meu time não está bem, a vantagem sempre vai ser do adversário. E é por isso que eu falei que no segundo tempo tentei tirar um zagueiro, colocar mais um atacante, ir para dentro do Corinthians, tentar alguma coisa, e mesmo assim a gente não conseguiu criar. Porque hoje, infelizmente, o Grêmio não teve bem e o Corinthians esteve melhor do que a gente. Eugênio Leal, professor Renato aí reconhecendo que o Grêmio não esteve bem. O que faltou para o Grêmio? O que sobrou para o Corinthians? 2-0 também, chato, hein? Então, no final das contas, o que faltou para o Grêmio foi acertar os pênaltis, né? Isso sobrou para o Corinthians, que o Corinthians executou muito bem as batidas de pênaltis. No jogo como um todo, o Grêmio foi um pouco melhor, até porque a tendência era essa, né? O Grêmio estava jogando teoricamente em casa. Aliás, muito legal, quase sempre quando mostrava a arquibancada, lá no meio da torcida do Grêmio, a gente via uma, duas, três camisas do Coritiba. Sim. Né? Então, o pessoal do Coritiba ali abraçando o Grêmio, achei bem interessante isso daí e bonito. Mas no jogo em si, o Grêmio teve mais situações de proximidade do gol, embora o Corinthians também as tenha criado. Só que não foi suficiente. O jogo, na verdade, muito truncado, né? De muita intensidade. Agora, eu acho que a comissão técnica do Corinthians, ao poupar jogadores importantes, o que ela sinaliza que não é a prioridade, não era a prioridade para o Corinthians, né? A prioridade hoje é fugir da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Isso, ao mesmo tempo, traz o quê? Uma sensação de maior leveza para quem está em campo. Não que os jogadores não tivessem um comprometimento para buscar a vaga, tanto que buscaram a vaga. Mas que, assim, ok, vamos lutar pela gente, vamos buscar, mas não tem aquela pressão da obrigação. Quando você tira jogadores importantes do time, somando estes aos que já estavam impossibilitados de jogar, que eram desfalques por lesão, quem entra em campo entra, vamos jogar, se der, deu, e deu. O Corinthians foi muito grande, mostrou muita
muita garra, muita força, muita luta no jogo. E acabou, no momento crucial, no momento decisivo, tendo mais sangue frio para resolver. E ali, naquela hora do pênalti. O Grêmio foi muito mal nas batidas de pênalti. E isso aí, não é o jogo de futebol, mas faz parte da decisão de uma competição eliminatória como essa. E ali você tem que saber bater, e o Corinthians soube bater. Então, mérito para o Corinthians. Boa atuação, mais uma vez, do Hugo Souza. Muito. Né, transmitindo muita segurança. Depois do jogo, o Ramon falou sobre isso, né? Como ele está transmitindo segurança para o time. Para mim foi o nome da daí, classificação dos dois jogos, foi o Hugo Souza. Agora não pode bater um pênalti assim, né? É brincadeira. Só não concordei com uma fala sua, Eugênio. Quer dizer, eu penso diferente. Não teve esse negócio de se der, deu, não. Quem entrou pra jogar sério, pra classificar. Jogar sério, classificou, mas sem o peso da obrigação. Quando você fala assim, não é nossa prioridade, não vou colocar todos os melhores jogadores que tem à disposição. Então, beleza, vamos buscar o algo mais. O não a gente já tem, sabe? Tô fora de casa, é difícil, o adversário é forte. O não a gente já tem. Então, não entra com a carga, o peso da obrigação. Mas ainda assim entrou com muita vontade, com muita garra e assim ganhou. Diga, Natália. Não, acho que o Corinthians, se a gente for pegar as oportunidades claras de gol, o Corinthians teve mais. Foi o chute do Kaká, um belo chute, depois um rebote com o Romero, ele acaba travando na zaga. Teve uma cabeçada, se eu não me engano, do Pedro Henrique. Então, assim, tem algumas... o Corinthians, principalmente no segundo tempo, especialmente no segundo tempo, teve oportunidades. Não conseguiu fazer, não teve a eficiência para fazer, mas foi eficiente nos pênaltis. O corintiano hoje, quando ele liga a TV, ele não está preocupado com o desempenho. Hoje, né? Ele está muito comemorando a classificação, pensando no dinheiro que vai entrar e já pensando no Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro. Que é um jogo difícil, é um jogo complicado. A gente estava falando aqui na hora dos gols. Brasileiro e sul-americano depois. Né? Mas especialmente o brasileiro, né? Pela situação que está. Porque uma derrota, e dependendo dos outros resultados, afunda ainda mais o Corinthians numa situação que emocionalmente pode complicar. Então, hoje, para o corintiano, quando ele liga para a TV... Dinheiro na conta, lá faz o Pix CBF, porque está classificado na Copa do Brasil. 4 milhões e não sei quanto. É dinheiro, ajuda. Para quem está ali se reestruturando, ajuda muito. E aí, questão de sorteio e chaveamento, vai ficar aí para o próximo sorteio da CBF para saber qual vai ser o caminho na Copa do Brasil. Isso é um outro momento que vai pensar. Acho que tem alguns pontos negativos. O desempenho do Charles ontem foi muito ruim, foi muito abaixo. Mas mesmo com tantos desfalques, o Corinthians conseguiu uma classificação diante de um Grêmio que vinha num crescimento coletivo, né, de jogo, vinha demonstrando um melhor desempenho, mas também não teve... As oportunidades que teve, não soube guardar. O Corinthians consegue uma classificação muito importante. Rafael Prats, um Corinthians muito modificado, né? Com problemas de lesão. O Yuri Alberto continua fora, o Alex Santana com uma lesão... Aí o professor Ramon Dias poupa jogadores. Não teve o Ranieri suspenso, que faz falta. Suspenso. Claro. Entrou com um trio de zagueiros ali, né? O Torres, o Kaká e o Gustavo Henrique. E deu certo. Deu certo. Abel, assim, eu concordo com os companheiros em relação aos dois jogos. Foram jogos muito equilibrados, até travados em alguns momentos, amarrados, os times um pouco se anulando também. E o saldo para o Corinthians é muito positivo. Né, por ter perdido o Ranieri por um tempo quase no jogo de ida, não ter contado com um jogador de marcação como o Ranieri por quase todo o segundo tempo. O Grêmio não aproveitou. Eu acho que o Grêmio vai lamentar muito isso, não ter aproveitado nada em Itaquera, ontem não ter conseguido jogar quase o segundo tempo com o Corinthians tão modificado pelo Ramon Dias. E o saldo para o Corinthians é positivo, porque além da classificação, que é obviamente a mais importante de todas, o Ramon Dias conseguiu descansar alguns jogadores. O Garro entrou ontem faltando 5 minutos para acabar o jogo, que é o principal armador do time. Ele conseguiu, o André Ramalho, por exemplo, entrou, cobrou muito bem o pênalti, mas também é um titular que ontem não jogou. Ele não teve 2 meio-campistas muito importantes nesse curto prazo. O Alex Santana, que chegou bem, que não deve jogar rapidamente, vai demorar um tempo para voltar. E o Ranieri suspenso. Então, assim, entre esses desfalques todos do Corinthians, não em quantidade, mas em qualidade, o Corinthians avança contra um Grêmio que estava inteiro, se preparou para tentar avançar a Copa do Brasil e não conseguiu. É claro que a gente está falando aqui, muito condicionado, a maneira que cada um cobrou o pênalti. Também está no pacote. A competência de um, faltou competência para o outro. O Renato colocou o Edenilson para cobrar pênalti, ele estou para fora. Né? O Ramon Dias me parece que contava, se chegasse a quinta cobrança, com o Garro também para cobrar, nem precisou. Então, assim, acho que de maneira geral... O Garro entra no finalzinho, né? Ele entra para cobrar o pênalti. Mas mesmo assim, ele dá um passe no final do jogo ali que quase
Sim, então ficou para o Corinthians um saldo muito positivo, pelas circunstâncias do confronto. Em 2 jogos equilibrados, o time tentando ainda reencontrar uma identidade com um treinador que é muito experiente, que conhece o riscado como o Ramon Dias. Ter perdido um volante no segundo tempo quase todo em Itaquera, não sofreu gol em Itaquera. Perdido, expulso. Né? É, expulso. Perdido 2 meio-campistas para o jogo da volta ontem no Couto Pereira. Ter tirado titulares importantes como ele tirou e o time avançou, com o Hugo Souza importante como foi na ida e na volta, para o Corinthians eu acho que não dá para se queixar de nada em relação à classificação. E para o Grêmio fica não ter aproveitado quando o Corinthians se mostrou mais frágil, mais limitado, o Grêmio não aproveitou e ficou pelo caminho na Copa do Brasil. Abel, ontem, desculpa, o Bira trouxe uma Bira Leal? Uma curiosidade sobre o Edenilson, né? No ano passado, Corinthians e Galo, ele perde o pênalti para o Galo, né? Aí depois, em 2013, Grêmio e Corinthians, ele também perde pênalti. Pelo Corinthians. Pelo Corinthians, né? Então, ele... Então, a gente tem essas imagens aí. Olha aí, ó. Esse ano passado. Edenilson, ano passado, bateu na trave. Mesmo estilo, sem tomar distância, caminhando para a bola. Ele geralmente, Abel, no Internacional, quando ele teve um aproveitamento muito alto durante um tempo... No Internacional, ele era o cobrador e fazia os gols, geralmente alto no lado direito. Né? A gente está vendo algumas cobranças... Essa não, 2013 ele cobrou rasteiro pelo Corinthians, direito. Outro Grêmio. Mas algumas cobranças mais altas do lado esquerdo. Ele fez muito gol, cobrando sem tomar distância, alto do lado direito. Aí cobrando do lado esquerdo, ontem também ele bateu no lado esquerdo e bateu por cima. Ontem foi muito feia, né, a cobrança do Edenilson. Ele entrou só para fazer às vezes isso. você não faz o gol, o goleiro pega, vai na trave, passa rente à trave. Agora, ele cobrou a bola. A do Pavão também é muito ruim. A do Pavão também. A bola foi lá na Liga Arena. Foi. É. Lá no Dorival de Vila Brito e Capanema. Silva, exatamente. Dorival de Brito e Silva, Vila Capanema. Rapaz, que coisa, hein? Olha aí, ó. Agora... O pessoal fala, deu uma fatiada. O que faltou de competência para o Grêmio aí, Abel, não invalida a competência dos jogadores do Corinthians. Bateram muito bem. Bateram muito bem, Giovani, Romero, André Ramalho. Eu não lembro do Marquezinho ter acertado com algum canto. Não conseguiu chegar, não. No Grêmio, só quem bateu bem e muito bem foi o Reinaldo. Foi. Primeira batida. Foi uma Isso tá no pancada, pacote né? da classificação. Excepcional. A competência de um que faltou competência para o outro está no pacote. É isso. Competente O que decidiu pra foi cobrar, isso, no final das exatamente, avançou. Imagina o torcedor do Corinthians com 2 pensamentos. Um deles pode dar ânimo nessa luta para sair do rebaixamento. Essa luta difícil do Corinthians no Campeonato Brasileiro, eu acho que pode sim. Se o torcedor do Corinthians está pensando isso, classificar sempre é bom, passar para a próxima fase, lutar por título, ganhar um din-din bonito, que são mais de 4 milhões. E tem um outro lado que o torcedor pode estar pensando. O Corinthians tem elenco para 3 competições, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro, com a pressão de lutar contra o rebaixamento. Tem esse lado também, Prates? Assim, Abel... Ou não é para preocupar com isso? Não, eu acho que a classificação nunca é ruim. Nunca é ruim você avançar em uma competição desse tamanho, estar entre os 8 melhores da Copa do Brasil. O que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, o Ramon Dias já deixou claro ontem. Na dúvida, ele vai colocar talvez um time com mais reservas na Copa do Brasil, no mata-mata, para pensar em Brasileirão. Como o Luxemburgo fez ano passado no Corinthians na Sul-Americana, não foi? Foi, e o time foi avançando. Sim. É uma chance também para a molecada em alguns jogos. Claro. Eu não acho, nunca vou achar ruim um time classificar em mata-mata, em Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. Mas o brasileiro é prioridade. Sim, mas a prioridade do brasileiro não quer dizer que você não possa pensar em outros campeonatos. É uma chance para quem está jogando menos, às vezes impressiona e fica no time. Às vezes um reserva que está mais encostado entra, joga bem e fica. Foi ótimo para o Corinthians classificar. Isso não pode ser visto como um peso. Está ótimo, está entre os 8 melhores, sorteio agora, não se sabe o que vai acontecer daqui a algumas semanas. O futebol brasileiro muda muito rápido, você em uma semana está muito por baixo, daqui a pouco você muda. O Grêmio que chegou ao Couto Pereira ontem era um Grêmio mais animado, se voltar 3, 4 semanas no tempo, quando o time ficou na zona de rebaixamento, até engatar aquelas vitórias seguidas. Para o Corinthians foi ótimo. O que vai acontecer daqui em diante não se sabe, Abel. E o Grêmio, por outro lado, segue também na luta no Brasileirão. Sim. Saiu da zona do rebaixamento, mas tem que continuar pontuando. Tem 2 jogos. Tem Libertadores semana que vem, né? Contra o Fluminense já, primeiro jogo. Curioso, né? Botafogo e Palmeiras, Eliminados. Grêmio e Fluminense. Sim. Os duelos entre brasileiros na Copa do Brasil, na Libertadores. na Libertadores, ganharam um fator a mais de tensão, de cobrança, de exigência, porque agora é tudo ou nada, né? Não tem mais a outra competição, né, paralela. Tem o brasileiro, mas pensando em Copa, só tem Desses essa. 4, 2 deles vão ficar só no Brasileirão. Né? Botafogo, Palmeiras, Grêmio e Fluminense. Pensando em Grêmio,
Grêmio e Fluminense, né? Pensando em Grêmio e Fluminense, são dois times que estão na parte de baixo da tabela. Óbvio que o Fluminense tem, acho que um jogo a menos, o Grêmio tem 2 ou 3, mas para arrancar e chegar à ponta da tabela, pensando em Libertadores, pensando em coisa maior, é muito difícil. A remada vai ser mais puxada. Então, é tudo ou nada para eles, né? O Fluminense não tem nem como pensar em chegar em Libertadores nesse momento, com a pontuação que fez no primeiro mas a turno. gente viu o seguinte aí, né, Abel, em relação ao Fluminense e Grêmio, né? O Renato deixou bem claro, o Renato dedicou o time a classificar na Copa do Brasil. Ele colocou um time bem modificado contra o Atlético Paranaense, o time foi bem, ganhou em Curitiba, para, entre aspas, descansar o time para classificar no Couto Pereira. Não classificou. Quando chegou o momento agora do mata-mata, de avançar para as quartas de final, o plano do Renato não deu certo. O resultado foi ruim. Né? E o Renato ontem até foi questionado em relação a não utilizar o Monsalve, que entrou bem contra o Atlético Paranaense, aos jogadores que chegaram ao Grêmio há pouco tempo, né? E privilegiar os jogadores que ele indicou, que talvez ele goste um pouco mais, ou conheça um pouco mais, como o Edenilson, por exemplo. O Grêmio se dedicou para classificar na Copa do Brasil. Foi bem claro. O time modificado em Curitiba ganhou do Atlético Paranaense. O time inteiro no Couto Pereira parou no Corinthians e foi eliminado. Galera, eu concordo plenamente com o que o Renato Gaúcho falou. O Corinthians foi melhor, foi mais efetivo, bateu muito bem os pênaltis. Já os jogadores do Grêmio bateram muito mal, não se bate pênalti dessa forma, né? Se bate, o goleiro pega, beleza, mérito do goleiro. Pô, mas o cara bater pênalti daquele jeito, isolando a bola lá na arquibancada, é uma vergonha. Vergonha. Um jogador experiente como o Edenilson, é complicado, né? Parece que os caras não estavam esperando que iriam para os pênaltis, não treinaram pênalti. Os jogadores do Corinthians foram lá tranquilamente, bateram pênalti, fizeram seus gols e conseguiram a classificação. O Corinthians mereceu a classificação. Ramon Dias é um técnico cascudo, é um técnico experiente, entende muito desse tipo de competição, mata-mata, e assim, foi merecido. Foi merecido. Agora o Corinthians precisa sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Esse é o grande objetivo do Corinthians. E tem que jogar também os mata-mata, tem que tentar forçar no Brasileirão e também na Copa do Brasil. Primeiramente, é uma premiação muito alta, né? E segundo, é um título. Na minha opinião, é o título mais fácil de você conquistar. Você vai ter menos jogos. O Campeonato Brasileiro não. O Campeonato Brasileiro de 20 times só vence um. E é muitos jogos, é muita concorrência. Então, assim, o Corinthians não pode abandonar o Brasileirão, nunca, porque está na zona de rebaixamento. Mas também tem que tentar jogar a Copa do Brasil, porque tem condições sim de chegar mais uma final, né? Quem sabe, né? Recentemente teve aquela final contra o Flamengo. Quem sabe o Ramon Dias não chegou para poder conquistar esse título com a equipe do Corinthians. É possível sim. Na minha opinião, a Copa do Brasil é um campeonato muito diferente do Campeonato Brasileiro. E qualquer equipe que chega no mata-mata, meu amigo, chega em condições de título. Chega em condições, são 2 jogos. Então, assim, se você vacilar em um jogo, depois para você recuperar é difícil. Obviamente, o Corinthians, se você olhar as outras equipes, é um time um pouco abaixo. Mas é uma equipe que pode chegar e surpreender. Pode surpreender, é mata-mata e tudo pode acontecer, né? E vamos analisar agora os próximos jogos, né? O Grêmio tem Libertadores, o Corinthians tem outras competições, tem Sul-Americana, né? Caso, e agora o Corinthians precisa focar no Brasileirão, né, que é o que o Corinthians precisa fazer, que é sair da zona de rebaixamento, galera. E agora, né, o Grêmio do Renato Gaúcho tem a Libertadores para poder tentar se classificar contra o Fluminense. É jogo muito difícil que o Renato Gaúcho vai ter pela frente. Agora vamos ver se a equipe do Renato Gaúcho vai conseguir superar a equipe do Fluminense e vai avançar para as quartas de finais da Libertadores. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esse jogo entre Grêmio e Corinthians, que foi no Couto Pereira, no estádio do Coritiba, já que a equipe do Grêmio ainda não tem seu estádio disponível para poder mandar seus jogos.